Então, agora oficialmente gravando, estamos no nosso encontro semanal aí de quintas-feiras, um pouquinho atrasados, deu um tempinho para começar aqui. É, já de cara aqui tem uma pergunta do Vando, que eu nem li ainda, vamos ver o que que é. Ei, Barba, me tira uma dúvida simples. Na automação, no Profit, ele dá dois modos de entrada. Qual deles fica mais próximo dos testes? Não entendi, Vando. É, na automação, ele dá dois modos de entrada. Como assim, dois modos de entrada? Você fala o tique-a-tique e o OHLC? É isso? Se for, isso dá um assunto legal, dá uma explicação legal. Se não for isso, e alguém não sabe do que eu estou falando também, pô, sinaliza ali porque o assunto é interessante, é importante saber, tá? Não, no modo da configuração. Então, vamos ver se eu vou compartilhar minha tela e eu vou tentar entender o que que a gente está falando aqui para eu responder com mais precisão. Penso que se não era com relação ao. Vou ter que abrir o Profit agora que estava fechado. Se não era com relação ao OHLC, provavelmente você está falando ali dentro do menu de automação. Está abrindo meu Profit já. Dentro do menu de automação, na aba entrada, tem a opção entrar quando o candle fechar ou entrar quando as condições forem satisfeitas. É disso que nós estamos falando? Cadê o chat? Está ali. Isso, acertei, boa. Então tá. Então deixa eu abrir minha tela aqui e a gente vai falar sobre isso. É bastante interessante esse assunto, tá? Prestem atenção. É um assunto bacana. Tem relação com uma das grandes reclamações, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, mas uma dos grandes problemas enfrentados pela maioria dos traders. Vocês já devem ter ouvido o pessoal que faz automação dizer assim: minha automação na no backtest ela é linda, na conta real ela é uma porcaria. Vocês já ouviram alguém dizer isso? Ou vocês já mesmo já disseram? Cadê o meu chat? Perdi o chat de novo, gente. Hoje eu tô meio perdidão aqui. Fechar isso aqui. Realmente. Aqui, agora sim. É, aí aqui eu consigo ver vocês, a lista e o chat. Vocês já ouviram isso? Que no backtest, o setup, desculpa, no backtest o setup tem um comportamento muito bom. Quando vai para a conta real, o setup é muito ruim, seja ele qual for. Vocês já ouviram isso, né? O, o, o Vando falou aqui, eu já ouvi e já aconteceu comigo. Então tá bom. Bom, vamos lá. É, todo mundo sabe, se ninguém fala nada, eu vou achar que todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que que significa OHLC e o que que significa tique a tique. Eu preciso ter certeza de que todo mundo sabe disso para eu poder dar a próxima explicação. Se tem alguém que não sabe, por favor, só põe no gráfico ali, no gráfico, olha a minha cabeça, no chat, né? Se não sabe, põe não, tá? E aí o pessoal tá, ó, o Vando sabe, o Arnaldo sabe, o Hiroshi sabe. O Hiroshi eu já tomei a liberdade de chamar ele de Hiro já. Olha a intimidade que eu já estou tomando. O Hiro. Hoje de manhã ontem a gente ficou batendo papo de manhã. Então, vamos lá. O Hiro tá bom? Legal, boa. É, então tá, se todo mundo sabe, vamos falar direto da questão da execução. Como é que funciona o processamento? Se a minha voz estiver muito baixa, de repente eu tento falar mais perto ou eu pego outro microfone, tá, gente? Vocês me avisam aí. O código dentro do Profit, ele funciona. O ciclo dele é a cada fechamento. O que que isso quer dizer? Fechou a barra, o código é lido. Ou abriu a barra, né? A próxima barra, o código é lido. Abriu a próxima barra, o código é lido, tá? Então,
Quando eu tenho uma ordem posicionada, por exemplo, deixa eu botar um gráfico, deixa eu compartilhar a tela, né? Primeiro que eu estou falando sem compartilhar a tela ainda. Vamos levantar aqui alguns exemplos hipotéticos, tá? Eu não trabalho, por exemplo, com gráfico temporal. Vocês sabem disso, vocês já me acompanham há algum tempo, vocês sabem por que que eu trabalho com RENK, sabem que eu trabalho com RENK, sabem por que que eu trabalho com RENK. Se não sabem ainda, já deveriam ter entendido por que que eu trabalho com RENK, mas agora vai ficar cada vez mais claro. Vamos imaginar aqui um gráfico de 15 minutos, não interessa o ativo, vou pegar dólar mesmo. Só que eu tenho que pegar aqui o FUT, né? Porque senão hoje é ainda mais vencimento de contrato, né? O WDO FUT, tá? A gente tem aqui deixa eu botar no gráfico diário, no gráfico, no, no gráfico diário, não, no layout diário, mas não, pode ser no FTE01 mesmo, não tem problema. Aqui, vamos lá, tá mais limpo. Imagine que a nossa regra, não importa qual foi a origem da regra, tá? Imaginem que a nossa regra seja assim, cruzaram-se as médias, eu vou fazer uma compra a mercado, tá? Estou inventando isso agora, que não tem nada a ver com o que está na tela, é só para a gente poder exemplificar, tá bom? Então, cruzou, eu vou entrar a mercado comprado, se for um cruzamento para cima, e eu vou entrar a mercado vendido, se for um cruzamento para baixo. Perfeito. Aqui a gente teve um cruzamento para cima, certo? Em que momento a média vai ser comparada para saber se ela cruzou? A gente vai pegar, por exemplo, o fechamento atual acima, no fechamento atual, a média curta acima da média longa, e no fechamento anterior, a média curta abaixo da média longa. Então, a gente percebe claramente que houve o cruzamento entre elas, a que estava abaixo passou para cima e a que estava acima passou para baixo. Tá. Isso acontece a cada fechamento de box, essa validação. Agora imaginem que na minha execução, em vez de eu esperar o box realmente fechar, eu uso a execução quando as condições forem satisfeitas. Estou falando só da entrada ainda, tá? Mas normalmente não é aí onde está o problema. Normalmente é no alvo ou no stop, tá? Mas vamos começar, vamos colocar problema em todas as etapas aqui do trade, a partir dessa execução, quando as condições forem satisfeitas. Qual que é a condição para que a gente faça a compra? Fechamento anterior, a média lenta estava acima, ou a média rápida estava acima da média lenta, né? Ou a média lenta estava abaixo da média rápida. Anterior. No candle atual, que vem a ser o fechamento atual, né? No candle atual, ele ainda não fechou, mas o preço subiu, 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 subiu. O preço subiu, subiu e puxou essa média rápida para cima da média lenta. O que vai acontecer nesse momento? O Profit está olhando, se eu tiver com a execução a cada tique, o Profit está olhando. Deixa eu passar o pessoal pedindo o link lá na comunidade. O pessoal não lê o que a gente manda, e aí depois fica pedindo para repetir. Mas a gente manda de novo, não tem problema. Retomando o raciocínio, a vela não fechou ainda, o candle não fechou ainda, mas ele levou a média rápida para cima da média lenta. Se a execução está marcada para quando as condições forem satisfeitas, o que vai acontecer? A compra é mercado. Lembram que a gente combinou que a compra era mercado. O que vai acontecer? Vai comprar. E se esse pavio volta e esse candle acaba fechando negativo,
ou seja, puxando a média rápida de volta para baixo da média lenta. Ele nem concretiza aquele cruzamento, porque ele só foi lá, fez um paviozão e voltou. E a gente fez a compra. Deu para entender até aqui o ponto de entrada? Já disse, não é aí onde acontece o maior índice de problema, não é na entrada, é na saída. E aí está mais relacionado com a questão do OHLC versus tique a tique, tá? Ficou claro então, Vando? Pessoal também? Iro, Arnaldo. O Arnaldo já é craque também, já programa, já sabe o que está fazendo há tempo já, então está tudo certo. Mas, pessoal, é, se não ficou claro, por favor, não deixe eu avançar para a gente ser bem resolutivo nesse tipo de dúvida aqui, tá? Vamos lá. Imaginemos, então, que o cruzamento realmente se confirmou. Foi o que aconteceu aqui nesse caso, tá? Realmente, aqui já estava fechado. Quando estava aqui no candle 21, a média estava abaixo, a média rápida, desculpa, estava abaixo, a média lenta estava acima. No candle 22, realmente fechou positivão aqui, ó, fechou para cima, uma barra forte de alta, e a média realmente cruzou, confirmou o cruzamento. Então, beleza, a entrada foi lisa. A entrada foi lisa. Mas em que ponto que ela aconteceu? Não tem como a gente dizer em que ponto que ela aconteceu, né? Ainda estamos falando de execução a mercado, tá? A gente depois vai aprofundar isso. Aliás, nem sei se nós vamos gastar todo o tempo da nossa conversa aqui com isso, porque é bastante chato isso, é bastante detalhezinho. É tique a tique mesmo essa explicação aqui. Mas em que ponto que a gente entrou aqui? Teria que fazer um cálculo para tentar descobrir qual foi o momento exato em que a média de 9 períodos, aqui é de 7, né? A média de 7 períodos puxou a média de 17, desculpa, cruzou a média de 17, né? Eu teria que fazer cálculo para saber, certo? Tudo claro aqui? Então, a Denise chegou aí. Boa noite, Denise, bem-vinda. Agora, já entrei. Entrei a mercado aqui embaixo, não importa, beleza. Ah, onde é que começa a divergência entre backtest e conta real? Quando o movimento, ou nem vou dizer conta real, execução em tempo real, não importa se é simulador. Aliás, deixa eu fazer um parêntese, tá? Essa é outra obsessão que eu vejo muita gente, mas muita gente, que vem com a obsessão dizendo assim, pega uma estratégia. Não, não, não tô falando de estratégia só minha, não, tô falando de qualquer estratégia. O cara pega a estratégia e a primeira coisa que ele vem é assim: quero ver na conta real. Cara, conta real, o simulador, o replay de mercado é a mesma coisa. Isso é bobagem. Ah, eu quero ver na conta real. Só acredito se eu ver na conta real. Porque ele, obviamente, ele não acredita no backtest e aí ele confunde conta simulação com backtest. Não importa, cara. A execução em tempo real é outra história. Conta real é bobagem, tá? Então, se vocês por acaso já disseram isso também, não digam mais que é feio falar isso. Demonstra que não entenderam a lógica de automação e muito provavelmente a pessoa não entendeu nem a lógica de mercado ainda. Execução de automação em tempo real versus automação de backtest é a nossa preocupação. Não importa se esse em tempo real, não importa se é conta real, se é conta simulador, se é replay de mercado, porque o replay de mercado ele simula, né, a execução em tempo real, tá? Então, fechado o parêntese, é, chegou mais alguém aqui, quem foi? Fernando? Boa noite, Fernando, bem-vindo. Bom, então vamos lá. Onde é que começa realmente a divergência? Deixa eu ver se eu consigo visualmente aqui encontrar um ponto ahn, que possa ter dado uma. Aqui, esse tipo de trade aqui é legal. De trade não, esse tipo de situação, melhor dizendo. Vamos lá, agora é um outro trade. Imaginemos, não importa a razão, tá? Não importa o conceito, não importa nada. Só prestem atenção
Isso aqui. Imagine que a nossa venda dessa operação, ela aconteceu aqui, porque perdeu a mínima desse candle aqui. Tudo certo até aqui? Eu vou fazendo assim bem pontuado. Então, vendemos aqui na mínima, não importa o motivo, tá? Alvo, alvo do tamanho desse box. Perdão, desse candle. Stop, um para um, né? O stop, do tamanho do candle, alvo, um para um. Não, vamos botar um stop mais curto, vamos botar um stop de 50% do candle. Aqui fica mais fácil de demonstrar. 50% do candle, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar a ferramentinha aqui do Profit de risco-ganho e vamos marcar ela assim. Daqui para cá, opa, risco-ganho é daqui para cá. Eu vou botar assim, o risco é 50%. Linha de stop. Vamos botar esse stop aqui no meio do caminho, ó. O objetivo parcial, linha de alvo um para isso aqui. Beleza. Tá. Aqui eu consegui fazer o que eu queria. Só deixa eu pintar mudar a cor dessa linha amarela aqui, que ela ficou feia pra caramba. Tá. Valência de objetivo. Linha preta, um pouquinho mais grossa. Aplicar. Tá. Algum de vocês consegue me dizer com certeza, não vai lá olhar num tempo menor para ver a resposta, porque aí não tem lógica. Algum de vocês consegue me dizer com certeza, que esse trade que nós vendemos aqui, vou botar uma seta apontando onde é que a gente vendeu aqui. A gente vendeu aqui. O nosso stop vermelho tá aqui. E o nosso alvo verde tá aqui, tá? Algum de vocês, são 10 pessoas, eu acho que deve ter aqui, 10, 11 pessoas. Algum de vocês consegue dizer com certeza onde é que ele tocou primeiro? Espero que alguém se manifeste. O Ando já disse que não, o Arnaldo disse que não. Alguém acha que consegue definir com certeza? O Hiro falou que não. Não, não tem pegadinha na pergunta, tá, gente? É só para ver se o entendimento está alinhado, tá? Não, você já me conhece, sabe que eu não faço pegadinha nas conversas aqui. Todo mundo 100% consciente que não tem como saber o que que aconteceu primeiro, certo? Beleza. E agora? Se eu botar no backtest, o que que o backtest vai dizer? Que deu gain ou deu loss? Alguém consegue saber o que que o backtest vai dizer? Alguém sabe qual é que é a lógica para o backtest dizer para nós o que que é isso aqui? Se é gain ou loss? Se não souber, deixa eu fazer uma cópia desse layout aqui só para poder tirar os indicadores. Vou botar aqui aula. Opa, AUCA não, aula. Vou nomear aula. Meu Deus, errei de novo. O que que eu fiz aqui? Enquanto isso, alguém. Ah, ali o Arnaldo falou, deu gain. Boa. O Vando não sabe. Boa. Pronto. Vou tirar a regra de coloração daqui. Excluir a regra de coloração, só para ficar limpo o gráfico. Opa, não podia mexer no gráfico, senão bagunça o nosso alvo, nosso stop aqui. Peraí. Aí. Mais ou menos isso aí, né? Entrei agora, qual a pergunta? O Carlos botou. Entrei agora, qual é a pergunta? Vou refazer a pergunta então. O Hiro botou, acho que deu gain, né? O backtest considera que o preço passou ali pelo ponto. Mas ele também passou pelo stop, Hiro. A pergunta é, Carlos, gostei que você chegou e já disse, pô, faz a pergunta de novo. Vamos lá.
nós criamos um exemplo hipotético aqui só para fazer um exercício de uma operação, não importa qual que tenha sido a razão, numa operação que a gente vendeu nesse preço aqui, na perda da mínima desse candle aqui, o candle de número 26, tá? Nós vendemos aqui nessa linha apontada pela seta preta. Nós temos um stop aqui apontado pela linha vermelha, né, que é nesse preço aqui, e ele foi tocado, esse stop foi tocado aqui, e nós temos um alvo dessa operação. O stop está aqui, Carlos. Acabei de mostrar na linha vermelha, tá? E o alvo está aqui nessa linha verde, aqui embaixo, também foi tocado, tá? Deu loss ou deu gain? No backtest, o que que ele vai dizer? Que deu loss ou deu gain? Vocês sabem qual que é a lógica por trás disso dentro do Profit? Se alguém não sabe, a gente explica. Vou botar vermelho aqui para ficar bonito de enxergar. Ó, o Carlos falou, deu loss. O, o Carlos botou backtest não repete o movimento realizado no dia. Boa pergunta, já a continuação da resposta vai chegar nessa segunda parte da pergunta, tá, Fernando? Carlos botou, encostou no loss antes do gain. Você está falando que o backtest interpretou que ele encostou no loss antes do gain? Ou você tem certeza que nesse dia aconteceu isso? A pergunta anterior tinha sido isso, né? Você tem certeza que ele deu gain ou deu loss? Ah, achismo? Boa, legal. Eu gosto da sinceridade. Eu gosto da sinceridade. É, olha só, dentro da linguagem do Profit, da NTSL, convencionou-se convencionou-se o seguinte: se for um candle negativo, vejam se faz sentido. Vejam se o que a Nelogica pensou faz sentido, tá? Vou fazer aqui um candle vermelho aqui do lado e vou fazer um candle verde aqui do lado. Não, não tem nenhuma relação entre os dois, é só para dizer que é fechamento positivo e fechamento negativo, tá? Ah, a Nelogica convencionou o seguinte: se esse candle aqui. Ah, deixa eu botar um pavio, né? Esqueci de botar o pavio. Peraí, gente. Esqueci o paviozinho. O pavio é que deixa tudo bonito aqui, ó. Paviozinho. O pavio é que faz a diferença no visual aqui. Pronto. Aí. Como eu falei, um não tem relação com o outro aqui. É só para falar da lógica. Esse candle negativo, qual que é o entendimento da lógica, o entendimento da né, lógica, que é uma convenção, não é a realidade, é convencionou-se que um candle negativo, ele teve a sua abertura, obviamente, né, aqui, essa abertura é chamada de O, open, ele teve uma máxima aqui, essa máxima é chamada de H, high, depois disso, ele veio até aqui embaixo, ele fez uma mínima, que é chamada de L, low, e ele encerrou aqui fazendo o C, o close. Olha o OHLC. OHLC. Open, high, low, close. Qual que é a lógica por trás disso? Poxa, se é um candle negativo, me parece, não é garantia, parece natural que um candle negativo ele tenha aberto, tenha subido um pouquinho, descido, corrigido um pouquinho e encerrado. Então, parece ser um movimento natural para um candle negativo, o OHLC. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Faz sentido, né?
Então, e quando é um candle positivo, qual que é a lógica? Esse candle verde, qual que é a lógica? Ele abriu aqui, a gente tem o O. Opa. E agora, o que que é o mais provável que tenha acontecido na maioria das vezes? A maioria das vezes, ele vai ter feito mínima. E depois foi. É difícil que ele tenha saído daqui, foi lá em cima, depois foi lá embaixo, depois voltou e fechou lá em cima. Vocês concordam que é mais difícil, é menos natural ele ter feito esse movimento aqui? Todo mundo concorda com isso? Todo mundo vê isso, enxerga isso como mais naturalidade? Beleza. Olha que legal. A gente está concordando com o que a Nelógica disse. Não é improvável. Perfeito, Carlos. Não é improvável. Nem impossível. Não é nem improvável, muito menos impossível. É difícil, né? Mas por quê? Porque eu estou falando de dois candles de força. Estou falando de um candle que fez aqui uma barra de sei lá quantos pontos. É improvável que essa barra tenha feito um movimento, né, não natural, assim, é improvável. Eu não sei se 97% das vezes, mas é bastante. Mas eu vou complicar um pouco mais a nossa lógica aqui, tá? Mas vamos só finalizar, só para não ficar nada para trás. Um candle positivo, a gente tem a abertura, a gente vai ter a mínima, aí o preço vai lá em cima, vai fazer a máxima e vai devolver um pouquinho, vai corrigir um pouquinho, fazendo o fechamento. Então a gente vai ter a lógica um pouquinho diferente, muda o meio. Óbvio que open e close é a, a abertura e fechamento, não muda de lugar. Mas a gente vai ter primeiro a mínima e depois a máxima. Certo até aqui? Fernando, eu vou chegar lá, Fernando. Calma, calma, calma. Eu vou chegar lá, tá? Não, o backtest não vai pelo mais próximo, Carlos. O backtest vai pela condição de fechamento do candle. Se ele é um candle negativo, se ele é um candle negativo, ele vai primeiro pegar a leitura do high, depois ele vai pegar a leitura do low e depois ele vai pegar o close, vai fechar. Se for um candle positivo, ele vai pegar a abertura, vai pegar a mínima, vai pegar a máxima, vai pegar o fechamento, tá? Fernando, eu juro que eu vou chegar lá na tua resposta, mas eu preciso alinhar essa base aqui, senão vai ficar mais confuso ali na frente. Então vamos bater bem esse ponto aqui. Vou frisar novamente. É uma convenção, tá? Então, nesse caso que eu desenhei, é muito provável que tenha acontecido exatamente como é isso aqui. OHLC, tá? Muito provável, muito provável. Nessa verde que eu desenhei, também. Mas talvez já um pouco menos, porque vocês percebem que o corpo já é um pouco menor, já é um candle mais gorduchinho, mais baixinho, né? Tá bom. O que que aconteceu primeiro? Eu imagino que foi primeiro a mínima, depois a máxima. Mas eu já fico, sei lá, não tenho tanta certeza mais. Tá bom? Então tá bom. Vou limpar aqui, vou apagar. Não vou usar o limpar tudo ali, porque eu quero manter as minhas setas lá. Vamos voltar para o nosso exemplo da operação aqui. Dito isso, dito isso, essa explicação que eu fiz, agora vocês têm que ter condições de me dizer não o que que aconteceu na conta em tempo real. Eu estou falando no backtest OHLC, o que que aconteceu, o que que o backtest vai mostrar nessa nossa operação? Gain ou loss? O que que ele vai dizer que essa operação deu? Baseado no que a gente acabou de estudar. O que que ele deu aqui? Gain ou loss? Gain. A gente está vendido na mínima do 26, com alvo ali no pavio do 27, na parte de baixo, e com stop. Gain, gain, quem mais gain? Todo mundo achando que é gain? Pegou o stop.
Vamos lá. Candle negativo. Convenção, tá? Convenção. O que que ele fez primeiro? Abriu. Onde é que ele abriu? Abriu aqui. Abriu aqui, certo? Todo mundo está vendo isso? Gente, por favor, assim, eu repito, porque tem que ficar absurdamente claro. Entrada aqui, open, beleza. Ele abriu aqui. Algum de vocês tem 100% de certeza que ele, depois que abriu, ele veio aqui e pegou a entrada antes de pegar o stop? Ou melhor, eu vou dizer diferente. Vou dizer diferente. Se a gente sabe, se a gente acha, convencionou, que primeiro ele vai para cima, depois ele vai para baixo, no caso do candle de venda, né? No candle negativo, não candle de venda, no candle negativo. A gente sabe que ele primeiro abre, vai na máxima, depois vai na mínima e depois vem aqui. Por essa lógica, esse nosso trade, não tem como saber, só testando ao vivo. Essa é a resposta padrão, tá, Arnaldo? Essa é a resposta padrão. Não tem como saber. Não tem, tá? Com 100% de certeza. Quando eu digo saber, eu tô falando de 100% de certeza, tá? Aí eu tô falando de 100% de certeza. Não tem como. Não tem como. A não ser que eu vá para tempos menores olhar, mas aí não é o que a gente está falando aqui. A gente está falando de olhar para o cenário, tá? E enxergar o que que aconteceu. Nenhum de nós tem condições de dizer, nenhum de nós tem condições de dizer que ele primeiro pegou a entrada, depois foi lá no stop, por exemplo, e depois voltou a descer. Porque pela convenção da anelógica, não é só da anelógica, tá? Mas a anelógica também usa isso. Pela convenção, a gente abriu o candle, ele foi lá no stop, ele desceu, passou, pegou a entrada, que a nossa entrada estava pendurada aqui, né? Na mínima. Pegou a entrada e veio para o gain, porque ele foi lá na mínima. Então, quando ele veio para a mínima, ele passou pelo gain. O backtest vai dizer gain. Todo mundo enxerga isso. Preciso que todo mundo enxergue isso. Agora a pergunta é séria. Todo mundo enxerga isso com clareza? Não estou falando se concorda, eu estou falando que enxerga. Porque eu acho uma merda isso. Acho uma bosta isso. Essa incerteza que a gente tem. Tá? Então, convencionou-se essa forma de operar. Por que que a Nelógica fez isso? Não é só a Nelógica, tá? Mas por que que é feito dessa forma? O pessoal fala mal da Nelógica, tem nada a ver com a Nelógica isso aqui. Essa convenção não é só da Nelógica. Isso é assim, milhares de outras ferramentas. Quantas informações a gente precisa ter para um candle? Pô, se alguém errar essa, eu vou tomar esse café aqui lá na beira da praia. Boa, boa. Eu moro aqui pertinho, a praia é aqui do outro lado. Só eu atravessar. Tá frio lá, a água tá gelada. Quatro, boa, boa, galera. Quatro informações. Então, por que que isso é relevante? E aí a gente vai começando a caminhar para chegar na resposta que o Fernando está aguardando ansiosamente lá. Depois chegou o Rogério também aqui. Boa noite, Rogério, bem-vindo. É, o Eduardo matou ali, abertura, fechamento, máxima e mínima. Não importa se ele é positivo ou negativo, a gente tem quatro informações. E de acordo com a entrada, a gente vai ter essas quatro informações, né, do fechamento. Pois bem, eu não tenho como ter certeza do que aconteceu primeiro, se a gente estiver falando dentro do mesmo candle. E aí, eu usei esse exemplo aqui, e eu desenhei uma barra grandona ali. Vocês vão ver como isso piora muito. Aqui já era um exemplo visualmente, assim, dava para tentar adivinhar o que aconteceu primeiro, tá?
Agora deixa eu vasculhar o gráfico aqui. Não demora muito para eu achar aqui no gráfico uma barra que fica impossível. Não é que é difícil, fica impossível de a gente saber o que aconteceu. Deixa eu pegar uma aqui. E tem várias delas, né? Peraí. Eu comecei a procurar uma. Essa aqui, ó. Aqui mesmo. Eu não preciso ir longe. Tinha visto e passei reto. Estou dando o maior zoom que eu posso aqui. Vou fazer um retângulo ao redor para a gente enxergar. Aqui. O que aconteceu primeiro? Eu não sei nem se ela é positiva ou negativa, porque ela é um doji. Eu tenho abertura e fechamento igual. O que aconteceu primeiro? Pegou alvo, pegou stop. Imagina que a gente tenha feito uma compra de novo. Tem a mesma lógica aqui, tenha feito aquela compra assim, daqui para cá, né? Com a entrada aqui, stop, sei lá, stop aqui no meio, ou stop mais curto, alvo aqui, um para um, sei lá. Da onde é que, como é que a gente vai saber o que que deu? Então, essa é a principal, Carlos, olha só, vamos lá. Essa é a principal é, falha na hora de escrever um teste. E as pessoas são muito céticas com relação a backtest, porque eu digo isso assim com um pouco de tranquilidade, né? Eu já tenho bastante experiência, já sou bastante respeitado também. É, as pessoas escrevem os códigos de uma forma ruim e culpam a plataforma, culpam a estratégia, culpam todo mundo, menos a qualidade, não sei se a palavra é qualidade, mas menos a construção do seu próprio código, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho a luz aqui que está escuro. Espera aí, gente. Tem uma ferramenta do Zoom aqui que se chama ajustar para pouca luz. Aí, agora vocês conseguem me enxergar. Não que precisem me enxergar, né? Porque, pelo amor de Deus, ver essa careca aí na tela também é brabo. Ah, então, o Fernando começou a dar indícios ali de como é que a gente vai trabalhar para resolver esse tipo de problema. Quais são as únicas duas informações que eu sei com certeza daquele candle? Que aconteceram. Eu sei qual a sequência que as duas aconteceram: abertura e fechamento. Só. Só. Deixa eu ver se eu consigo voltar o exemplo aqui, usar o mesmo exemplo. Deixa eu ver se vai dar certo de usar o mesmo exemplo. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, agora eu vou botar as setas de novo e a gente vai imaginar a mesma entrada, só que agora a gente vai imaginar um pouquinho diferente a nossa operação, tá? Novamente, a seta preta é o nosso preço de entrada. Novamente, o nosso alvo é a nossa seta verde. E, novamente, o nosso stop é a seta vermelha. Nossa, esse vermelho ficou difícil de enxergar, né? Dá para ver, dá para ver. Eu vou colocar outra cor, tá? Esse vermelho ficou difícil de enxergar, gente. Vou botar um amarelo aqui. Tá? Melhorou, né? Então, o amarelo é o stop, tá? Mesmos pontos de entrada. Se eu agora perguntar para vocês, e eu vou repetir de novo, eu não faço pegadinha, é pergunta para ver se vocês estão me acompanhando. Se eu perguntar para vocês, eu vou dizer a regra agora, vou dizer a nossa regra agora, e vocês vão me dizer se deu gain ou se deu loss. Melhor ainda, antes de vocês dizer se deu gain ou deu loss, eu vou perguntar se vocês têm certeza de qual que foi o resultado. Só para ver se todo mundo tem certeza. Daí depois eu pergunto o que que foi, se foi gain ou foi loss, tá? Combinado? Então, a nossa nova regra agora é a seguinte: entrei ali na perda da mínima, tá? Entrei na perda da mínima, isso não mudou. Só vamos mudar a regra para alvo e para stop. A regra é a seguinte: se fechar abaixo, se fechar abaixo do meu alvo, é gain. Eu saio ao mercado. Então, se ele fechou abaixo, eu saio ao mercado.
E se ele fechar acima, eu estopo o mercado. Eu dou um close lá, um close position lá, eu dou um sell short at market lá, um sell to close at market, desculpa. Todo mundo sabe qual foi o resultado dessa operação? Só responde sim ou não. Não diz qual foi o resultado, só responde sim ou não. Arnaldo, sim. Vamos lá, pessoal, me ajuda aí, gente. O Charles, desculpa, o Carlos, sim. Imagina que sim. Fernando, Denise, Flávio, Thiago, me ajudem, me ajudem. Ó, Denise, sim. Simone, a Simone é minha aluna da mentoria. Simone tem que saber essa. Rogério, sim, boa, boa. Vando e o Hiro, pô, show de bola. Todo mundo sabe, então. Então, agora, todo mundo, de uma vez só. Um, dois, três. Foi gain ou foi loss? Certeza, gente? Só o Arnaldo no loss. A Denise no loss. Boa, quem mais? Vamos lá. Pela convenção, sim. Vamos lá. Não, não. Esquece a convenção. Nós mudamos a regra. Nós mudamos a regra, Carlos. A regra é fechar, fechar. Lembra que o Fernando falou que a gente só sabe abertura e fechamento? Lembram disso? Fechar abaixo da nossa posição de alvo e fechar acima da nossa posição de stop. Beleza? O pessoal já está recuperando como é que fala ali, a sua resposta, né? Corrigindo a sua resposta. O que que aconteceu? A gente teve a venda, então, aqui. Ah, esse rosa não dá para ver, vou pegar o amarelo. A gente teve a venda normal, a gente não mexemos nessa regra, a gente só quer falar do alvo do stop. Fechou, essa aqui, fechou abaixo? Não, não fechou. Fechou abaixo? Não, não fechou. Não, 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 não. Também, mas também não fechou acima, né? Não, não, não. Opa, que fechamento é aqui? Não, não, não. Aqui, abriu, fechou. Não, fechou. Não, não, não. Ih, já está no prejuízo, ó. Já passou da linha, já passou. Aqui já tinha passado uma vez, agora passou de novo da linha do zero, no prejuízo. Aqui chegou a quase tocar no nosso stop, mas o stop não está na pedra, o stop é no stop. Aqui, opa, fechou. No candle 5 do dia posterior, né? O Arnaldo colocou exatamente assim, loss no quinto do dia posterior. É exatamente isso. Claro, aqui eu peguei um momento de gráfico, né, gente? Não estamos falando de fechamento do dia, aqui é só para analisar a estrutura, tá? Pelo amor de Deus, não compliquem a nossa vida, que é só para olhar a estrutura, tá? Então, o que que aconteceu primeiro? Um fechamento acima da posição do stop. Ficou claro isso? O quanto que dá de diferença de certeza agora? Agora a gente tem certeza que esse trade foi um stop. Transparente para todo mundo. Se alguém precisa que revise algum ponto, por favor, fala, tá? E aí, deixa eu recuperar a pergunta lá em cima. Tinha a pergunta do Fernando e tinha mais uma pergunta para trás aqui. Não, era do próprio Fernando, né? O Fernando tinha a mesma pergunta, ele fez e depois ele complementou ela, que é assim, vou voltar agora aqui, Fernando. Backtest não repete o movimento realizado no dia. E aí depois ele botou, mas eu pensei que no backtest o algoritmo seria definido pela sequência real ocorrida nos pontos de abertura, fechamento, mínimo e máxima do primeiro até o quarto. Bom, essa parte eu já acabei respondendo, né, Fernando? Então essa parte já tá resolvida. A primeira parte da tua pergunta, né, ou a primeira pergunta.
foi pensando em resolver essa questão de o que que aconteceu primeiro, que surgiu o backtest tique a tique. Todo mundo sabe o que que é um tique, né? Menor variação do preço de um ativo. Mini índice, 5 pontos. Mini dólar, meio ponto. Ações, 1 centavo. Bitfoot, eu nem sei qual é que é o tique do Bitfoot. Meu braço direito eu vi que chegou aqui, Nicolas. Lembra qual que é o tique do Bitfoot? Me deu um branco agora, porque mudou, né? O Bitfoot ele mudou agora, dividiu por 10, né? É, qual é que é o tique lá? É 10 pontos? Se estiver ouvindo, né? Não sei se o Nicolas está me ouvindo. Mas cada ativo tem um tamanho de tique, né? Tem uma variação mínima. No caso do mini índice, aqui eu estou no dólar, é meio ponto. No caso do mini índice, é 5 pontos. No backtest, tique a tique, a lógica é completamente diferente. Porque o que que acontece lá? O preço variou, foi negociado. Vamos pegar um candle só aqui, o último candle aqui. Ó, ele abriu, vou fazer uma linha preta aqui. Ele abriu aqui, né? Ele abriu aqui. Isso fica registrado. Então, preço aqui, não sei quanto é que é, 5,649 talvez. Então, o preço está aqui, ficou registrado. Eu vou fazendo para o lado agora, né? Eu vou fazer cada risquinho desse aqui, vamos dizer que é um negócio, né? Uma faixa de preço. Negociou aqui, subiu, negociou aqui, voltou, negociou aqui de novo, negociou aqui de novo, negociou aqui de novo, negociou aqui, negociou aqui, negociou aqui, desceu, 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 subiu, desceu. Opa, que era para ser um pouco mais plano. Desceu, subiu, subiu, desceu, subiu. Deu para captar onde é que vai isso? A quantidade de registros que a gente tem. Cada variação, cada tique, teve 50 negócios nesse preço aqui. Consumiu, subiu um tique, registra que subiu um tique. Consumiu para baixo, registra que desceu um tique. Consumiu para cima, 2 tiques, registra que subiu para cima e subiu para cima de novo. E subiu de novo, e desceu, e subiu, e desceu, e subiu, e desceu, e desceu. Esse é o tique a tique. Vocês conseguem ter ideia de quantos tiques acontecem dentro de uma barra? Eu vou dizer a minha resposta: não, não faço ideia. Não tem como saber. Porque a gente pode ficar o dia inteiro parado numa barra ali, se for Renko, por exemplo, né? Pode ficar o dia inteiro numa barra, fazendo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tudo dentro do mesmo tique. Um tique para cima, um tique para baixo. Isso traz um volume de informação muito grande, mas traz a exatidão do backtest. Então, quando eu faço um backtest com tique a tique, eu consigo saber, lá naquele nosso exemplo, no backtest tique a tique, e aí vai ficar uma tarefa para vocês aqui, que são para quem já é da programação, né? Para quem está começando, é um pouco mais difícil. Mas a gente pode fazer, inclusive na próxima aula, a gente pode fazer isso ao vivo aqui. Hoje não vai dar tempo, né? Já é 8h30. E eu estou explicando bem isso aqui, porque o Eduardo, fez uma pergunta lá que tem tudo a ver com isso aqui também, tá? Também. Mas, Eduardo, depois a gente volta no teu ponto lá. Estava esperando tu te liberar também. Mas tem tudo a ver com isso aqui. No tique a tique, ele vai saber para nós o que que aconteceu primeiro. Se ele veio aqui, ou se ele veio aqui. Ele saiu daqui, né? O preço de abertura não muda, ele continua aqui. Mas ele vai dizer que ele primeiro veio aqui, depois foi lá, depois voltou, aí passou um pouquinho, aí voltou, aí foi assim, aí voltou de novo. Aí ele teve de novo lá perto do mesmo preço, voltou, ficou andando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele vai mostrar o que aconteceu.
É que a gente pode visualizar mais ou menos o que que aconteceu. Vamos pegar essa barra aqui, que aconteceu hoje, ontem, às 15h30, uma barra de 15 minutos, às 15h30. Então, entre 15h30 e 15h45, tá? Vamos passar, vamos passar aqui para o gráfico de 2R. Vocês vão ver que maluquice que é isso aqui. O que que significa o gráfico de 2R? Significa que cada tique que variou, quando fechou um ponto para cima, ou não é um tique, um ponto, cada ponto que fechou, ele variou. Então, aqui dia 30, estou no dia 31 ainda. Ó, dia 31 ainda. Olha a quantidade. Vocês estão vendo a quantidade de candles que tem, de box, melhor dizendo, que tem? Então, deixa eu pegar. Qual é que era mesmo horário? 15 e... Ontem, às 15h30, né, gente? Ontem, às 15h30. Dá até marcação para nós aqui, ó. Ontem, às 15h30. Então, vamos ver aqui. 15h30, mais ou menos por aqui. Ver se eu consigo aproximar devagarinho. 15h30. Vamos procurar aqui. 15h30. Deixa eu desabilitar isso aqui. 15h30. 15h32. 32. 29. 30. 15h30. Foi por aqui. Aqui foi o momento em que abriu aquela barra. Então, vamos tentar fazer um retângulozinho aqui para marcar isso aqui. Só para fins didáticos, né? 15h30, mais ou menos por aqui, ó. Esse retângulozinho amarelo. Esse amarelo está sem vergonha de enxergar também, pelo amor de Deus. Então, por aqui aconteceu a nossa entrada daquele trade. A entrada não, a abertura da vela. A abertura da vela. Ó. Não está um pouquinho mais claro agora o que que aconteceu primeiro? Que ele abriu aqui, ele foi lá naquela máxima, ele passou pela entrada e aí ele foi embora. Não ficou mais claro agora? Ah, peraí que o meu chat está trancado aqui. Agora tem que descer lá embaixo para enxergar. Deu. Ficou mais claro aqui, gente. Agora, o que que aconteceu primeiro? O tique é tique faz isso aqui, tá? Só que aqui não é tique, aqui tá de dois em dois tiques, tá? Tá com dois E, significa cada box tem um tique, né? Cada box tem meio ponto, mas o fechamento precisa de dois tiques. Na verdade, visualmente, tá? Visualmente, um gráfico desses aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom bem pertinho. Aqui, janela. Vamos aproximar bem. Vou pegar qualquer um aqui só para mostrar. Ó. A amplitude dele, ele tem meio ponto. Então é um tique, tá? Então, visualmente, isso aqui é um tique, tá bom? Visualmente, isso aqui é um tique. Tem esse corpinho aqui tem um tique, meio ponto, tá? O que que aconteceu primeiro no nosso trade? Agora ficou fácil de saber. Agora ficou fácil de saber. A nossa entrada estava aqui. Opa, opa. O que está acontecendo aqui? Parou. A nossa entrada estava aqui. O nosso stop estava aqui em cima. Ele foi no stop primeiro, depois ele veio para baixo. E aí ele veio no game. Então aquele trade teria sido um trade de game. Porque ele não, ele foi primeiro no stop, depois ele pegou a entrada.
Tá vendo como a gente não tinha certeza de nada? A gente não sabia se tinha entrado primeiro, se não tinha entrado. Agora a gente sabe. O Tic faz isso. Então, quando a gente escreveu o código, se a gente quer minimizar a divergência entre backtest, olha a minha voz querendo voltar, minimizar a divergência entre o backtest e a execução em tempo real, vou repetir o que eu falei antes, não confundam execução em tempo real com execução em conta real. Pedir para ver ou reclamar e só querer acreditar em execução em conta real é bobagem. Execução em tempo real é importante a gente saber isso aqui. Isso aqui simula, demonstra a execução em tempo real, tá? O backtest ticket vai fazer isso aqui. Ele vai entender o que aconteceu primeiro, pela movimentação do preço. Então, isso, se eu escrevo um código onde eu tenho entrada no meio do pavio, onde eu tenho saída no meio do pavio não, no meio do corpo, né? No meio do candle, tá? No meio do candle. Eu tenho aquela saída ali acontecendo. Se eu não usar o HLC, desculpa, se eu não usar o backtest tique a tique, a minha informação vai ser aproximada. Serve para eu validar modelo, serve para eu olhar para a estrutura, serve para um monte de coisa, mas a inexatidão ela é muito grande. Se eu fizer um backtest trocando, fazer o código, desculpa, trocando aquela ordem lá posicionada, trocando por um fechamento abaixo do preço, gatilho, opa, é outra história. É outra história. Porque daí vocês tiveram a certeza para me responder ali, deu gain ou deu loss, certo? Então, por que que quando eu falo dos meus backtests, eu falo com orgulho, falo com certeza e falo com... Porque a gente, em primeiro lugar, a gente usa renco. No gráfico de renco não tem como errar o que que aconteceu primeiro. Não tem como errar. Não tem como errar. Ele fechou. Se vocês olharem num gráfico de renco, vocês nunca vão ficar na dúvida o que que aconteceu primeiro, se ele fechou para cima ou para baixo. Porque se ele fechou para cima, tem um quadrado verde. Se ele fechou para baixo, tem um quadrado vermelho. Não tem como dar errado. Como eu mostrei ali o, no trade, vamos voltar, eram 15 minutos que a gente estava, né, gente? Era ou era 5? Era 15, né? 15. Era o 15. Vamos voltar aqui para o resetar gráfico, voltar aqui para o final. Foi ontem. Como eu mostrei aqui no exemplo, ontem está aqui, 31. Não, foi hoje, né, que eu peguei. Ou foi ontem, agora já não lembro mais. Que é hoje. Ontem, perdão, ontem. Que 30 de julho, tá. Ah, quando eu mostrei aqui para vocês com o close, quando eu mostrei com o close, resolveu o problema. Ninguém ficou na dúvida. Isso é que é importante. Então, quando a gente for fazer backtest, saber como é que o código foi escrito é importante. Quem é que escreveu o código? Ah, peguei um código pronto. Não, peguei um código que eu escrevi. Peguei um código que eu escrevi. É outra história. Eu sei que o que foi que eu escrevi. Peguei um código de alguém. Se o cara não te disser como é que esse código for fechado, né? Se o cara não te disser como é que ele fez aquele código, você vai ter que fazer ali alguns testes para descobrir qual é que é a lógica que tem por dentro e tudo mais. Então, às vezes vale a pena, às vezes não. No caso do que eu faço, é renco, fechamento, close. Não tem essa de ficar na dúvida, tá? Então, bem explicada essa questão do tique-a-tique, o HLC, ficou claro para todo mundo? Espero que sim, gente. Me puxei aqui na explicação, tá? O Carlos está dizendo, WDO 2R significa um tique. 2R, 2R significa que o corpo tem dois tiques. Ah, desculpa, o corpo tem dois tiques, não. Que o corpo, que o renco tem dois significa, bom, deixa eu voltar aqui e começar de novo. Dois significa que ele tem um corpo de um e mais um tique para fazer a virada que a gente fala. Então, um 6 renco significa que o corpo tem 5 e precisa esse tique a mais, que para mim ele é o tique abençoado, ele é o tique que garante que está executando no preço que eu quero. Então, esse tique é que faz toda a diferença, né?
o, o sexto tique ali que faz a virada num gráfico de 6R ou num gráfico de 11R no índice. É o 11º tique que faz a virada. O corpo tem 10 e ele precisa de mais um tique para fechar. Quando fecha, eu tenho certeza do que aconteceu. Então, o evento close para nós, porque a gente está programando, desenvolvendo, o evento close ele é o mais importante, tá? Se apeguem nisso. Isso vai melhorar demais a qualidade dos códigos de vocês, tá? Vai melhorar demais. E aí o renco, né? Assim, eu já estou falando do close, isso serve para gráfico temporal também, 5, 10, 15, não importa, minutos. Mas aí, quando vocês começarem a testar essas coisas em renco, vocês vão ver que o grau de exatidão ele sobe exponencialmente, né? Melhora, realmente melhora muito a exatidão, mas assim, melhora demais a exatidão dos backtests em relação à execução em tempo real, tá? Carlos, boa dica do Renko, aprendendo, boa. Fernando, se o tique-a-tique do Profit é com tempo bem mais limitado. Ah, boa, faltou eu complementar. Obrigado, Fernando. Com tempo bem mais limitado, acho que menos de um mês. Mesmo assim, você acha melhor do que fazer o backtest OHLC de um ano, por exemplo? Creio que o melhor seria fazer os dois, um validando o outro, correto? Correto. Eu gosto de pegar, por exemplo, um tique-a-tique e fazer fazer o HLC e tique-a-tique do mesmo período e ver qual que é o grau de divergência entre eles. É garantia de exatidão? Não, é uma balança. É um nivelador para eu saber, olha, o tique-a-tique dá uma divergência de X%, mais ou menos, em relação ao gráfico, desculpa, ao OHLC, né? O OHLC, ele é importantíssimo para a gente poder fazer backtest mais longo, mas, Fernando, se a gente não usar o OHLC tendo como, por exemplo, o close, tendo esse close como garantia de que o movimento aconteceu, não adianta, não adianta. Então, o primeiro passo é ajustar o seu código para usar o close, para usar o fechamento. Isso muda muito a performance, não que vai tornar a estratégia melhor, vai tornar a estratégia mais próxima da realidade, tá? E se quiser dar o próximo passo, gente, desculpa, só um pouquinho. Desculpa, gente. Deixa eu tomar um golinho d'água. Eu estava dizendo assim, se quiser dar o próximo passo em termos de exatidão, é, se quiser dar o próximo passo em questão de exatidão do backtest, vem para o REM. Vem para o REM, eu sou um grande defensor do Renko. Você vai perceber que a qualidade do backtest ele melhora muito. E aí eu sou o padrinho do backtest tique-a-tique dentro da Nelogica. Tanto que se você entrar no Invest Academy lá, o cursinho que tem de backtest tique-a-tique, lá fui eu que fiz. Porque eu sou um cara que há muito tempo brigava com a Nelogica, batia o pé, não sei o quê. Então eles me convidaram para fazer e eu fiz o cursinho lá para falar do tique-a-tique. Sou o embaixador do tique-a-tique lá, mas ainda assim eu continuo
sugerindo, né, que se use gráficos atemporais para fazer isso, tá? O Carlos falou, por exemplo, eu faço muita coisa com o CAGE, o CAGE. Quais as maiores falhas? Sinceramente, eu não uso, não tenho uma opinião formada para te dizer quais são as maiores dificuldades ou não. Nem nunca fiz, posso falar com tranquilidade, nunca fiz nenhuma automação tentando usar esse tempo gráfico para ver como é que ficaria, que é o gráfico de, vou botar aqui para quem nunca viu, né? Ah, bem, cadê? Não, não tem aqui. Deixa eu mudar aqui. Ah, meu Deus. Sei lá, cadê? Aqui, 6 ticks, 6K, aqui, 6K, ó, é isso aqui. E aí eu vou dizer assim, com tranquilidade, nunca fiz, não sei como é que é o comportamento, vê que até as médias ele tem ali um comportamento bem diferente do que a gente está acostumado a ver, curva mais arredondada, né, aqui no CAGE, ou CAGI, não sei qual é que é a pronúncia correta, 35, o Carlos falou que usa muito, para o dólar 35, eu acho meio grande, para o dólar não acho não, mas enfim, não tenho experiência nem para dizer se tá grande ou não. Para índice, tá, então tá bom, para índice eu concordo. Para dólar eu achei meio grande. Boa, dólar 10K, isso aí. Vou deixar ele carregar que tá, ó, tá demorando um pouco, mas tá aí. Forma poucas barras no dia, né? Ele é bom para operar tendência, né? Não sei se para quem gosta de, 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 de trabalhar com tendência, ele é bom para trabalhar com tendência. No dólar, o 10K, então, vamos ver como é que fica. Ó, tá aí. Esse é o carinho. Forma pouca barra no dia também, né? Assim como o Renko pode formar pouca barra. O, o Carlos falou que opera muito retorno à média. Faz sentido. Faz sentido. Para esse tipo de gráfico, faz sentido o retorno à média, sim. Ele anda muito próximo, né? Ele afasta, volta para a média, afasta, volta para a média. E quando fecha ali, buscar a média é um bom movimento, né? Mas eu vou te dizer a mesma coisa, provavelmente, né? O evento close, talvez aqui, estou especulando, porque eu realmente nunca fiz testes mais, né, em cima desse tempo gráfico, desse tipo de gráfico, melhor dizendo. Mas provavelmente usar o close também vai te aproximar um pouco mais em termos de backtest. Eu vou dizer uma coisa para vocês, me permitam a franqueza. Às vezes, cara, a gente fica. E pelo amor de Deus, Carlos, não tem nada a ver com o fato de você ter perguntado do Kaji, tá? O do Kaji, é só porque eu me lembrei disso agora. Às vezes a gente fica procurando soluções elaboradíssimas, rebuscadas, complexas, e esquece de fazer o básico. O que que é o básico? É entender bem. Eu me lembrei disso porque você falou do retorno à média. É entender bem o que que significa uma média. É entender bem o que que significa um pavio. É entender bem para quem usa gráfico temporal, né? Claro. O que que significa uma barra de força, o que é no de ignição. Entender a estrutura do mercado por trás disso. Tá? Por exemplo, o pavio. Gente, eu falei que eu não ia estender demais, já é quase 9 horas da noite. Vocês não podem deixar eu falar até 10 horas da noite, pelo amor de Deus. Eu tenho uma filha com 20 dias, 22 dias hoje. Ah, é brincadeira, a gente vai concluir o raciocínio. Ah, o que que significa um pavio num candle? O que que significa um pavio? Alguém sabe escrever uma definição do que é um pavio enquanto eu tomo mais um gole d'água aqui? Obrigado, obrigado, Carlos. Uma dúvida de onde é que o mercado quer ir. Mais do que isso, inclusive. Deixa eu voltar para o gráfico temporal. Mais do que uma dúvida. Significa que uma rejeição. Perfeito, Eduardo. Perfeito, perfeito. Uma possível inversão, uma rejeição do movimento é, naquele sentido. Então,
Se você quer fazer um operacional super simples, começa a olhar para o gráfico para esse tipo de estrutura aqui, ó. Olha aqui. Puxa vida, olha eu dando aula de day trade agora. A gente já vai falar só de automação, eu já começo a falar de day trade. Quando você olha o preço afastado da média, deixa um baita de um pavio aqui embaixo e fecha positivo, ele vai buscar na média. Ou vai inverter. Ou ele vai corrigir até a média, ou o Fernando botou ali, possível inversão, ou ele vai inverter. Porque isso aqui é o mercado dizendo, não tem mistério, tá? Não tem mistério. É o mercado dizendo, não, tá barato demais, eu vou comprar. Consegue entender essa dinâmica por trás? Pô, só isso aí a gente pode falar uns 3 dias, né? Pode falar umas 3 aulas sobre isso. Mas, pô, fez um paviozão desses aqui em cima. Entrou uma barra aqui. O que que ele vai fazer? Vai buscar média, cara. E o que que ele fez aqui na barra seguinte? Pau, na média, direto, nem perdeu tempo. E ainda tentou fazer uma inversão, né? Claro, isso aqui é um momento, aqui provavelmente foi um momento atípico, aqui tem a ver com a fala com a caneta do ontem, né? A caneta do Trump, né? Lá do tarifaço, que foi o tarifaço mais meia boca do mundo, né? Tarifaço bem meia boca que foi esse ontem. E bom para nós, né? Mas poderia ter sido bem pior. Mas em geral, tá? Vamos procurar um momento que não seja esse aqui. Vamos ver outros momentos onde deixou paviozão, ó. Um candle, vamos procurar um candle de força, de alta, que fez um pavio grande em cima. Pô, se for um negativo, então, só que daí ele já se aproximou demais da média, né? E se for um candle negativo com esse paviozão aqui, o anterior foi positivo, ele fez uma força danada, chegou lá em cima, disse: não, não, tá caro demais, vende. O preço derrete. Olha o quanto desceu aqui. Claro, já estava em cima da média, né? Esse trade era difícil de fazer. Difícil de entrar atrasado nele, é ruim, né? Olha aqui, paviozão, que é do 1 ainda, ó. Fez um paviozão, é venda. Deixa um pavio desse tamanho aqui, é venda, tá? É venda. Foi lá em cima, buscou, acabou, derrete, tá? Então não vou entrar demais nisso aqui, porque senão eu sou apaixonado pelo mercado financeiro, eu gosto de dar aula, eu gosto de conversar. Eu estou falando sozinho, ninguém conversa comigo aqui, eu estou deprimido, ninguém conversa comigo. Só no chat, todo mundo é tímido. O Hiro só abre o microfone de manhã. Tá só eu e ele de manhã aqui. Aí ele conversa comigo, a gente conta história. Agora, de noite, tem mais de 10 pessoas aqui, ele já não abre o microfone. Tô sacaneando, Hiro. Ah, o Carlos, eu gosto de aprender. Pô, que bom, Carlos. Gosto. E eu gosto de ensinar, então tá tudo certo. Vamos trocando ideia aqui. Ó, agora, o Eduardo disse assim: agora acabou a minha prova, voltando para casa. Eduardo, se você quiser amanhã de manhã, entra na nossa sala de suporte. É uma sala de suporte voltada para usuários das automações do Combo Premium, lá que a gente lançou semana passada. Aliás, vou reforçar o convite, tá? Vocês estão todos convidados a pegar aquele pacote lá, porque não paga nada. 30 dias gratuito, tá? 30 dias gratuito. Quem não sabe do que eu estou falando, pergunta lá na comunidade, ou pergunta aqui, mas se não pergunta lá na comunidade, eu falo de novo. São 30 dias gratuitos, não precisa nada, só precisa ter conta na Elliott para ganhar 30 dias. Só isso, não precisa mais nada, não precisa botar dinheiro, não paga nada. É 0,800, como se fala. Tá? 30 dias. São 5 estratégias que eu fiz, um combo, né? São minhas estratégias, mas são estratégias do mercado. Eu não digo que eu reinventei a roda, é o mercado funcionando, tá? Carlos, o Ultra também é gratuito, tá? Só que você tem que operar daí 250 mini contratos, tá? Aí não é comigo, tá? Isso é uma condição da Elliott, mas é muito boa condição. Você só precisa operar 250 mini contratos para quem opera no dia a dia. Isso é barbada, né? Facinho. 250 mini contratos. E você ganha o Profit Ultra com o módulo de automação Basic.
tá? Então tem mais um módulo junto. 250 mini contratos, mais o módulo de automação Basic. É uma baita oportunidade. Se você não tem conta na Elliott, tá na comunidade lá, pede, Barba, cadê o link? Eu mando, tem o Linktree, aquele ali, tem um dos links que é abra sua conta. Quando abre aquela conta naquele link ali, está vinculado à minha base lá, tá? Sendo da minha base, eu garanto essa condição de isenção, garanto a sala aqui e tudo mais. Basta estar na minha base. Barba, tenho conta. O Carlos disse, eu tenho conta na Elliott. Carlos, se tiver na minha base, tudo certo. Se não sabe se está ou não está, só ligar para o suporte ou mandar um e-mail para o atendimento lá, diz, uau, quero passar para a base do Barba. Cai o e-mail lá, eles vão pegar e vão te transferir para a minha base, e aí, cara, tudo que eu. Porque tem outros parceiros que cobram corretagem, né, que a gente pode negociar lá com a Elliott, por exemplo, para receber uma comissão e etc, etc. Uma comissão não, desculpa, uma corretagem, etc, etc. Eu não quero corretagem. Eu só quero que vocês estejam na base para a gente fortalecer a comunidade. O meu negócio é isso aqui, tá? O meu negócio é a gente estar junto aqui, criando, produzindo, estudando, tá? Tem outra, minha vibe é outra com o mercado financeiro, tá, gente? Quem me conhece há mais tempo sabe como é que eu sou, sabe qual é que é. Custo de corretagem zero. Corretagem zero. Tem que habilitar o RLP, tá? Óbvio. Não, não é óbvio, não, porque não é óbvio, mas tem que habilitar a, o RLP. Custo de corretagem para outras, eu estou falando de B3, eu estou falando de BMF, né? BMF, Mercado Futuro. Outras operações pode ter corretagem, mas aí é raríssimas as corretoras que não cobram corretagem de outros serviços, por exemplo. Mas para BMF, Mercado Futuro, mini índice, mini dólar, Bitfoot, é tudo na faixa, tá? Basta ativar o RLP. Quem não é da minha base, tá feito o convite. Só mandar um e-mail para o atendimento, eu quero passar para a base do Barba. Pronto. E aí me diz lá, ô Barba, para entrar na tua base. Então, por quê? Por que eu estou falando disso? Porque eu tô com algumas ideias, estou gostando de dar aula de novo, estou gostando de manter sala de novo, tá sendo muito legal conversar com todo mundo. E eu estou pensando em fazer algumas coisas exclusivas para quem for cliente da minha base. Porque daí a gente vai agrupando essas pessoas para a gente evoluir, criar produto, fazer um monte de coisa legal, tá? O Carlos botou até automação é gratuita por lá. Não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação para o Fernando, mas sim, tá? Vou reafirmar. Até automação é gratuita lá. Se você pegar o módulo Basic junto com o Profit Ultra, você só precisa operar 250 mini contratos. E se, não, mas eu já tenho o Profit Ultra, eu opero muito mais e eu quero operar, eu quero pegar o módulo de automação, não quero o Basic, eu quero já um Plus, eu quero operar mais contratos. Se opera mais 200 mini contratos, por exemplo, você ganha o módulo de automação também. Então, com 450 mini contratos, você ganha o Profit Ultra, que é caro pra caramba, se for assinar ele, e ganha o módulo de automação. Só o módulo de automação, cara, já vale uma nota. Então, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. A Elliott, ela está sendo bem agressiva nessa questão da automação, por isso que eles me chamaram para ser parceiro, para produzir, por isso que surgiu esse combo, né, que eles estão subsidiando, né, esses 30 dias aí. Pô, vocês não pensam que sai de graça fornecer uma estratégia para a galera. Eu abri mão da estratégia por causa da parceria com a Elliott, né? Depois desse teste tique a tique, eu vou ter que mudar para o Ultra. Perco muito tempo validando os robôs. Exatamente. Bom, veja bem, o tique a tique, faltou, eu acho que faltou eu fechar aquele raciocínio lá que o Fernando tinha iniciado. O backtest tique a tique, a gente não consegue, pelo tamanho da base, a gente não consegue ir 3 anos para trás, 2 anos para trás, um ano para trás. A gente consegue, às vezes, alguns meses, tá? Não tem backtest tique a tique para 2 anos. Não tem, não tem. E tem umas outras plataformas que não, backtest tique a tique, aqui, ó, uma ova. Não tem, tá? Não tem. É uma infinidade de informações.
Eles falam o tique-a-tique simulado, é uma bosta, é mentira, tá? O backtest, como o da Nelogica, tique-a-tique é muito bom, mas a base é curta, porque são muitos dados, né? Mas, pessoal, Fernando, acho que respondi todas as dúvidas. Pessoal que foi perguntando, né, eu fui respondendo todo mundo, eu acho. Olha aqui, ó, a Simone botou aqui, eu não tinha visto. Simone, a Simone é minha aluna da mentoria, tá? O Profit Pro mais o módulo de automação são dois mini contratos para isenção. Pensa bem, cara. Profit Pro e mais o módulo. Vai dois mini contratos. É uma operação. Vocês sabem, né? Quando eu estou falando. Ah, o Eduardo falou aqui, ó. Lembrando que 250 é 125 de entrada e 125 de saída. Ou seja, são 125 operações com um contrato. Se for com dois contratos, é 63 operações. Então, já dá os 250 mil, entendeu? Então, é muito fácil de conseguir essa isenção. Recomendo o Profit Ultra, tá? Porque tem a otimização. A ideia aqui, inclusive, nessas nossas aulas aqui, é a gente aprofundar isso, fazer otimização, falar cada vez mais de otimização. Vocês vão ver a diferença. O Profit Ultra é uma ferramenta sensacional, tá? Vocês vão gostar muito. Pessoal, eu vou me encerrando. Gostei bastante do nosso papo de hoje, apesar de eu estar praticamente sem voz. Gostei muito da nossa conversa. Espero que vocês tenham curtido também, né? Que tenha conseguido tirar bastante as dúvidas de vocês. O convite para amanhã de manhã, eu acho que eu não fechei o convite, né? O convite para amanhã de manhã é assim: é, pega o link lá, ativa o modo, desculpa, ativa o combo, esse combo premium que eu coloquei lá, não gasta nada, só precisa ter conta na Elite. Se não tem a conta, abre a conta. Se já tem, passa para a minha base, ativa, mas mesmo que não tenha ativado ainda, tá lá no Linktree, tá lá no link dentro da comunidade. É, suporte, deixa eu falar o nome certinho para não falar bobagem. Tá assim, ó, sala de suporte no Zoom, tá? É o terceiro ícone aqui, ó. Terceiro ícone, ó. Sala de suporte, cadê? Sala de suporte no Zoom, tá? Aqui. Entra ali, se inscreve e vem amanhã de manhã. 8h30 da manhã a gente está com a sala aberta. Vocês vão gostar. A gente fala das automações do combo, mas vão surgir outras dúvidas, surgem outros assuntos. Eu e o Hiro ficamos outro dia falando, eu mostrei para ele, ó, quer ver aqui um tradezinho sub, como é que se fala? Objetivo, subjetivo. Quer ver aqui um tradezinho subjetivo? Mostrei para ele, marquei. Depois de tarde eu mostrei para ele o que tinha dado o trade lá. Deu 25 pontos de um trade de dólar. O Hiro está dizendo, vale a pena, hein, pessoal? Obrigado, Hiro. Então, pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Um bom descanso para todos. Espero vocês amanhã de manhã. Quem tiver dúvida, chama lá na comunidade, né? Não fique com dúvida, chama lá na comunidade. E eu espero vocês aqui amanhã de manhã, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem. Fernando, valeu, valeu, Barba, agradecido pelos conhecimentos, quero participar sempre, são detalhes. Boa, boa. Beleza, pessoal. Valeu, bom descanso para todo mundo, uma boa noite, um abração.